esse, essa solução ergonômica bem pensada também é algo interessante para o nosso estudo. E isso pode causar grande desconforto. Então, alguns estudos indicam que pode aumentar o torque no ombro, no cotovelo, enfim. Aí agora a gente vai falar um pouquinho de ossos e ligamentos, que é o que estrutura o nosso movimento, né? O que dá a base sólida, né? Eles são as estruturas que vão facilitar com que os tecidos moles possam ser movimentados. A gente tem e também vão proteger os nossos tecidos, né? No caso, a caixa torácica protege, né? E eles são unidos por esse tecido conjuntivo que vão ajudar, vão facilitar esse movimento e ainda conferem essa estabilidade. Aí, os ossos e movimentos, ossos e articulações em conjunto com os músculos vão gerar movimento. O movimento ele é dado por uma contração das células dos filamentos de miosina. Então, é um impulso elétrico que vem do sistema nervoso que vai pedir para que essas células se contraiam, elas enxugam assim e elas conseguem gerar um puxamento, né? Fazer uma alavanca. E esses impulsos elétricos são importantes porque a gente vai ver que a gente vai se basear neles depois para fazer a eletromiografia de superfície e entender o cansaço que acontece nos músculos. Aí, falando do controle e comando neurológico, é tudo dado pelo nosso sistema nervoso. A gente tem o comando consciente, então, quando eu digo, por exemplo, pega essa garrafa, o meu cérebro comanda isso. Eu tenho o comando inconsciente, que acontece geralmente quando eu tenho perigo. Então, por exemplo, coloquei o meu dedo numa chama de uma vela. Essa informação de que eu estou sendo que os meus tecidos estão sendo queimados ali, que isso está doendo, isso é prejudicial, ela nem chega ao nosso cérebro, uh, ela bate ali no cerebelo e aí eu tenho um reflexo automático de puxar meu dedo, né? Então é um comando inconsciente. E eu tenho a integração sensório-motora, que é mais para ajustes, né? Então, enquanto eu estou realizando o movimento, o meu corpo consegue, a partir do tato também, ajustar isso. Agora, falando do ombro, que é o objeto mais precioso do nosso estudo aqui, é um dos sistemas mais complexos e móveis do nosso corpo. Ele é formado por 5 articulações, né? Então, ele é uma articulação só, ele é um complexo articular. E nas interações mediárias, a gente estuda a flexão, né? Que é o ato de eu levantar o meu braço aqui. Esse movimento de flexão é dado pelo músculo deltoide. Flexão e extensão é dado pelo deltoide. E o deltoide, que é um músculo que encapa o meu ombro aqui. E depois a gente vai ver ele mais para frente, quando a gente vai usar a eletromiografia de superfície para estudar esse músculo e ver o cansaço que foi gerado nele a partir dessas interações. Aí, falando um pouquinho de fisiologia do movimento, né? Então, é esse processo biológico, neuromuscular, biomecânico, que torna possível o nosso movimento. Ele envolve tanto a interação músculo, articulação, osso, sistema nervoso, metabolismo e ambiente. Por que metabolismo e ambiente é importante? Porque eu preciso de energia para mover esse músculo. Isso também é um fator limitante quando eu vou estudar a fadiga, né? É formado, então, pelo sistema nervoso e controle motor, a biomecânica e a execução do movimento e a energia de regulação fisiológica, que aí a gente já entra na bioquímica do movimento. Então, que é a conversão de energia bioquímica em trabalho mecânico para que eu possa gerar esse movimento. Ocorre principalmente pelo metabolismo de ATP, e isso é coordenado por todos esses sistemas, o nervoso, o muscular, respiratório, né, para a gente ter oxigênio, gerar essa energia, e cardiovascular, né. Então, durante o movimento, durante o exercício, eu tenho alguns sistemas, algumas vias para repor essa ATP, para repor essa energia. Aí tem o sistema fosfagênico, que é um sistema para exercício de alta intensidade, vai ali até 10 segundos, e ele vai utilizar
fosfocreatina armazenada nos músculos para gerar ATP de forma meio imediata, então sem a necessidade de oxigênio. Aí, quando o oxigênio é limitado, também entra o sistema glicolítico, né? Então, que é baseado na glicose anaeróbica, produz ATP e gera ácido lático. O ácido lático, quando gera muito no músculo, o que a gente tem? A gente tem a cãibra, né? Todo mundo já passou, né? Por isso. É um mecanismo típico de atividades como corrida de média distância, e aí a gente tem o sistema aeróbico, né? Para exercícios prolongados, que daí vai utilizar carboidrato, lipídio, vai precisar do sistema circulatório, o que também é um fator limitante, porque quando eu contraio um músculo, eu também contraio a fluxo sanguíneo, e isso impede um pouco com que o oxigênio chegue nessas células, e isso acaba gerando também fadiga. Que aqui a gente fala da fadiga muscular, que é a redução da capacidade temporária de gerar força ou potência. Pode ser fator metabólico, como a gente estava falando antes, neural ou mecânico, né? O sistema nervoso central pode influenciar, mas isso ocorre principalmente dentro da célula muscular, né? Que tem a ver com o acoplamento de excitação e contração e o metabolismo. Pode também ser considerado uma sensação subjetiva ou uma falha funcional, né? E essa suscetibilidade à fadiga, ela vai depender de muitos fatores. Idade, sexo, nível de treinamento, mulheres têm fibras diferentes dos homens, até por isso que o nosso estudo foca principalmente na população masculina, por também ser um público que gosta desse tipo de dispositivo, né? E também a própria. Na mulher, a gente tem o fator da menopausa, que afeta um pouco como os músculos funcionam, né? Por outros motivos. Mas a intenção aqui é entender que idade, sexo e nível de treinamento vão afetar a minha percepção de fadiga. Aí, nesse estudo, a gente trabalhou a gente escolheu uma avaliação de fadiga quantitativa, mas a gente estudou algumas para isso, né? Então, frequência cardíaca, pressão arterial podem ser usadas para identificar fadiga, mas elas estão mais relacionadas a exercícios longos, e às vezes de um grupo muscular e específico. A gente tem o FNRS, que estuda que através de infravermelho eu consigo detectar a oxigenação no músculo. A gente não tinha esse aparelho aqui na UDESC e ele é um pouquinho caro, então a gente descartou ele. E o que a gente escolheu foi a eletromiografia de superfície que a gente tinha disponível, que vai avaliar os sinais elétricos e as métricas de RMS e MNF, que basicamente são propriedades de onda, né? O músculo trabalha com esses sinais eletromiográficos, e aí a gente consegue, a partir desse sinal, identificar a fadiga. Aí, falando um E pouquinho de só avaliações... para te avisar que já passaram 20 minutos, tá? Só para estar ligado aí no 20 Tá, minutos. a gente Ok. está acabando já. Avaliações qualitativas de fadiga muscular, eu posso ter escala Likert, eu posso ter uma escala visual analógica, que é aquela que a gente vai no médico, ele pergunta pra gente de 0 a 10 quanto está a tua dor, foi a que a gente usou aqui. A escala RPA, de pressão subjetiva de esforço, e Borg CR10, mas que são para exercícios mais longos. Agora, falando de materiais e métodos, o a nossa pesquisa avaliou tanto questões qualitativas quanto quantitativas, é aplicada, exploratória, quase experimental, bibliográfica e de levantamento de campo. As fases, então a gente teve a fase de seleção de hardware e software de realidade virtual, escolha das técnicas de medida fisiológica de percepção, projeto e teste de experimentos, aplicação prática. Dentro dos critérios de inclusão e exclusão, a gente trabalha com homens, por alguns motivos que eu já falei aqui, trabalhadores de escritório, sem prática intensa de exercícios, para eu ter uma certa, um certo padrão
condicionamento muscular, né? Então, seria diferente eu tratar um trabalho de escritório, um atleta de alto rendimento e submeter ele a mais experimento, a gente ia ter uma variação muito grande. E nos critérios de exclusão, alguém com patologia musculoesquelética que pudesse afetar também o resultado, dispositivos médicos implantáveis, só pela questão da eletromiografia de superfície, que ela acaba conduzindo um sinal elétrico pelo corpo, então só por segurança, e condicionamento físico elevado, como eu já falei. Aí a gente usou o MetaQuest 2, que é da Meta, é bem acessível. A gente já tinha usado em alguns experimentos na Udesc antes. E a gente usou o Godot Engine para criar esse experimento dentro da realidade virtual, para ele ser open source e ter a viabilidade técnica. Para a medida fisiológica, a gente usou a eletromiografia de superfície. A gente tem um hardware da AD Instruments aqui na universidade. E a gente usou o LabChart, que é da própria empresa, para analisar esse sinal eletromiográfico e entender essa questão da fadiga. Agora, falando um pouco do experimento, então, dentro da realidade virtual, para a gente tratar essas interações mid-air, a gente criou uma série de botões dispostos numa matriz horizontal, no campo de visão do usuário, e a tarefa consistia em tocar com o braço estendido, né, o botão de destaque, que ia mudando de posição aleatoriamente, e esse padrão ia me exigir esses movimentos contínuos no plano transversal. Então, eu poderia simular essas interações mid-air de maneira razoavelmente controlada e favorecer a indução de fadiga muscular mensurável via eletromiografia de superfície. O objetivo, né, era manter a pessoa nessa atividade constante, para a gente ter essa interface gestual e os sensores poder captar. E eu também tinha uma pontuação dinâmica, né? Então, baseado na posição do botão anterior e atual, meio que medindo a distância, dava uma pontuação. Essa pontuação não tinha nada muito científico, era mais para manter a pessoa ali dentro estimulada no exercício, até ela sentir esses sinais de fadiga. A gente teve uma calibração personalizada, então, para também levar em consideração as medidas antropométricas de cada indivíduo. Então, a pessoa estenderia o braço, ela teria um momento de calibração para ter essa distância aqui bem calculada. A gente usou um campo de interação que é aqui de 130 a 40, né, que tem a ver com a limitação do limite articular, né, que vai de 140 graus a zero. Vai ter um pouco mais para trás aqui, mas só para a gente ter um ângulo raso aqui. Então, eu reduzi um pouquinho e consegui também manter a disposição dos botões no campo de visão do usuário para a gente simular esse experimento. Aqui a gente tem um vídeo de como aconteceu, que foi o pré-teste. Deixa eu passar aqui rapidinho. Aqui a gente consegue ver na tela do computador, né, a pessoa tocando o que ela está vendo ali. E ela interagindo, né, ali conectada nos eletrodos da eletromiografia de superfície, e a gente vê também o software ali no computador, no notebook, captando os sinais de eletromiografia de superfície. Fase do experimento. Então, a gente teve um convite online presencial, assinatura do termo de consentimento, termo de uso de imagem, questão de triagem. O experimento aconteceu na sala 105 ali do PPG Design, no ambiente controlado, climatizado e silencioso, para evitar qualquer distração. E eu tenho uma padronização também de temperatura, o que afeta a questão muscular. O participante realizava as tarefas na realidade virtual, a gente monitorava através dos eletrodos a eletromiografia de superfície, fazia uma preparação, né? Então higienizava a pele, marcava, colocava os eletrodos, fazia um testezinho, e depois, quando a pessoa dizia chega, o músculo cansou, a gente media esse tempo e aplicava a escala visual analógica, né? Então ela podia dizer de 0 a 10 o quão cansado ali, quão fatigada ela ficou.
Agora falando dos resultados. Um pouquinho da amostra, né? A gente teve uma amostra de 30 homens de 20 a 65 anos, não teve exclusões por questões dos critérios de exclusões mesmo. Os grupos etários foram o grupo A, de 20 a 35, com 10 participantes, de 36 a 50 anos, com 10 participantes, e de 51 a 65 anos, com 10 participantes. De perfil profissional, a maioria atuando em áreas de escritório, design, educação e engenharia. A afinidade com tecnologia estava ali no questionário inicial para a gente fazer com que a pessoa não se sentisse intimidada pelo experimento, enfim. Então, a maioria teve uma média alta, com predominância de 7. Uma amostra homogênea, alinhada com o público-alvo, né? E sem barreiras tecnológicas. A única coisa é que, quando eu vejo a frequência de idade aqui em anos, eu tive um gapzinho um pouco, até, de certa forma, significativo na área dos 50 anos aqui. Aqui a gente fez uma correlação estatística do tempo de interação, que é a duração em segundos do participante começar o experimento até ele interromper voluntariamente, por fadiga no ombro, então esse ponto de exaustão. Essa correlação eu fiz mais por desencargo, porque na amostragem eu dividi em grupos, e aqui eu não dividi em grupos, mas eu quis fazer essa relação entre tempo e idade assim mais geral. A gente aplicou a correlação de Pearson, não teve uma correlação fraca negativa, né? Então, os participantes de mais idade tendem a interagir por menos tempo, mas ainda não teve um grande valor estatístico. Aí, separando de acordo com a amostragem que a gente fez, né, de grupo A, B e C, né, de colocar o número certinho de participantes, a gente identificou a normalidade dos dados. Grupo B e C a idade tinha distribuição normal, grupo B e C não tinha, grupo B e C tinham também e o grupo A não tinha. Então a gente aplicou a análise estatística de Cruz-Coolores, um teste não paramétrico adequado para essa comparação, assim. Não teve diferença estatística significante, mas a gente pode até ver aqui no gráfico o grupo B e C se comportando de maneira bem similar, mas a gente começa a ver aqui uma leve diferença no grupo A, dos grupos mais jovens, né? Principalmente nos quartis, que a gente vai entrar em detalhes mais para frente. Aí, falando das medidas descritivas de penência central, né? A gente teve um desvio padrão elevado em todos os grupos, grande diferença entre a média e a mediana, então eu até posso usar a mediana como um padrão ali, então, de certa forma, a maioria dos participantes ficou com um tempo de 2,5, 2,3 minutos interagindo. É um tempo curto, se a gente for imaginar, né? Se fosse chutar, assim, quanto tempo eu ficaria? Várias pessoas diriam, eu ficaria muito tempo. Mas isso não se realizou na prática, né? A maioria das pessoas ficaram até 5 minutos. A gente teve tempos de 1 minuto, até abaixo disso. Aí, quando a gente começa a ver as tendências de agrupamento nos quartis, a gente começa a ter um pouquinho mais de dados interessantes, né? Então, o grupo A, que era dos jovens, 40% estão no quarto quartil, que são as pessoas que interagiram por mais tempo. O grupo B, idade média, a gente tem 40% no primeiro quartil, teve menor tempo, e o grupo C é uma distribuição mais equilibrada. Mas o dado que mais me chamou a atenção foi o grupo A ter 0% de participantes no primeiro quartil. Ou seja, no grupo A, dos mais jovens, a gente identifica claramente que eles não tiveram tempos curtos, o que já foi bem diferente no grupo B e C. A gente teve bastante participantes com tempos curtos, né? 1 minuto e pouquinho ali de interação. Agora falando da eletromiografia de superfície e a presença de fadiga. A eletromiografia de superfície ela vai gerar uma onda, né? E a gente vai analisar essa onda, então, nas suas propriedades. Então, pode ser em comprimento ou frequência. E aí a gente utiliza dois dados, que é o RMS, que é no domínio do tempo,
O RMS, então, a amplitude de sinal aumenta, a gente tem ondas maiores. E o MDF ou MPF, que são, a gente pode dizer que são primos, estão no domínio da frequência. Ele vai dizer que a lentificação da condução nervosa. Já o RMS vai dizer que tem um maior recrutamento funcional, muscular. O que quer dizer o quê? O músculo está tentando recrutar mais fibras para continuar o movimento. E aí a gente passa esse sinal por uma série de fatores que estão listados aqui. Então a gente detecta outliers, passa um filtro de bandpass, segmenta e faz os cálculos de RMS e MPF numa regressão linear, que gera esses gráficos aqui. Então, a gente tem dois padrões, né? O padrão clássico de fadiga muscular, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é de que a amplitude de sinal vai aumentar e a frequência vai diminuir. Então, o RMS vai aumentar e o MPF vai diminuir. E a gente teve isso na maioria dos participantes, né? Então, o MPF realmente ele teve um slope, né? Teve essa reta aqui, né? Que é a inclinação da reta, ela foi negativa em 100% dos participantes. E o RMS ele foi positivo, né? Ele aumentou em 25 dos 30 participantes. São padrões claros de fadiga muscular. A literatura fala que o RMS pode acontecer de não aumentar às vezes, principalmente a gente encontrou até artigos, principalmente na parte do deltoide, né? Por questões, pode ser de ordem de condicionamento físico, ou até mesmo da pessoa dar uma relaxada ali durante o exercício. Aí, a gente tratou também esses dados, tentou correlacionar com o tempo de interação. E a gente viu que o MPF, que é a frequência média, que é o sinal mais claro de fadiga, ele já apresentou uma correlação estatística interessante, significando que os participantes com maior tempo de interação teve uma menor queda do MPF, ou seja, menor fadiga. Então, a gente vê nesse dado da eletromiografia de superfície as pessoas interagindo por mais tempo, tendo menos fadiga. Já o RMS não, teve uma correlação fraca e não significativa, até de acordo com a literatura. Agora a escala de percepção, né? Então de 0 a 10, o quão cansado eu fiquei. Teve uma variação ampla nos participantes, mesmo dentro do mesmo grupo etário. Os grupos de mais incidência, de mais frequência, os números de mais incidência e mais frequência foram 4 e 7. Fadiga moderada a fadiga intensa. A gente tem os scores mais altos, às vezes associados a tempos de interações mais longos, mas nem sempre isso aconteceu. Mas o que esse dado me diz? Que às vezes, mesmo sem grande correlação fisiológica lá do eletromiografia de superfície, a percepção foi alta, né? Então eu tenho fadiga moderada a intensa. E isso quer dizer bastante coisa. Dando uma empacotada aqui no estudo, vamos dizer assim. Os participantes mais jovens mostraram maior tempo de resistência, né? Mesmo antes da fadiga. A gente não teve estatística significativa nos grupos etários, né? Ali pelos testes estatísticos. Isso está muito relacionado, obviamente, com o perfil restrito da amostra, né? A gente fez alguns dados, a gente fez a coleta ali no DESC, 30 participantes. Se eu fosse utilizar técnicas de amostragem maiores, assim, e mais certinhas, eu teria que fazer cerca de 700 participantes, que fica um pouco longe de uma dissertação de mestrado. Mas eu consegui validar um estudo interessante para avaliar essas interações mid-air. E acho que o dado mais interessante é que a gente teve ausência de tempo abaixo de 2 minutos no grupo A, no grupo dos jovens. Então, isso sugere que a idade e a resistência muscular é importante. A análise de atomografia teve também, ela corroborou com os dados de percepção da escala visual analógica, com fadiga moderada intensa
mesmo em interações relativamente curtas. E para recomendações Yuri, práticas, temos 40 minutos, tá? Dá uma é o último agilizada para slide. finalizar. Ok. É o último slide. E aqui a gente, em recomendações práticas, no primeiro grupo, né, em usuários de 20 a 35 anos, eu posso dizer que eu tenho um limite, eu posso colocar um limite de 2 minutos por sessão contínua de interação mid-air, que foi eu peguei esse dado a partir do menor tempo que a gente teve em cada grupo. Então, o menor tempo que eu tive para esse grupo foi de 2 minutos, e eu posso colocar ele como limite, porque um usuário mais sensível vai ter esse padrão de interação. Já usuários acima de 35 anos, também coloquei o menor limite, o menor tempo, que é um limite de 1 minuto por sessão contínua. Claro, isso é uma sessão contínua, eu vou ficar o tempo todo ali. Eu tenho que levar em consideração, quando eu penso em recomendações práticas também, que eu posso ter múltiplas sessões, então nos estudos futuros é importante a gente levar isso em consideração, né? Testar mais sessões e ver se essa fadiga ela não vai crescendo com o passar do tempo e com o número de sessões de interação no MIDR que eu vou colocando no usuário. Isso, claro, cada indivíduo vai ter as suas diferenças fisiológicas individuais, então é importante a gente ter também estratégias para reduzir essa sobrecarga física, colocar pausas, coisas nesse sentido quando eu estou projetando esse tipo de interface. Isso é importante para o design ergonômico de interfaces, planejamento de treinamentos cooperativos e aplicação de reabilitações e outras experiências que envolvam interação física contínua. E é isso. Obrigado. Ok, Jürgen, obrigado aí pela tua apresentação. Então, na sequência, então, vamos escutar os posicionamentos dos professores da banca, né? Então, vamos começar ali por praxe, a gente começa com um membro mais afastado, né, do nosso centro. Então, vamos começar com o professor Jorge Gilvan da Silva, da Univale, novamente agradecendo aí pela tua participação, pelo teu tempo. E você está então com a palavra, Jorge. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Jürgen. Muito obrigado pelo convite. Mais uma banca com o Elton aí, né, Elton? Também muito obrigado aí pela parceria. Eu fiz umas anotações aqui, tá? Eu vou te enviar esse documento. Vou enviar no e-mail ali que foi enviado para a banca, tá? São mais 5 páginas, mas é mais indicações, assim. Até mesmo porque eu tenho mais uma contribuição prática do que correção. Acho que o trabalho tá bem legal. Só vou trazer para essa tela aqui para eu dar uma olhada, falar com vocês aqui. Ok. Oi, Yuri, muito obrigado, cara, pela possibilidade de ler um trabalho de RV. A gente trabalha no Games lá, né? Eu acho que vocês sabem. Eu coordeno curso de design de games, a gente tem desde 2010. A gente trabalha com disciplina de RV e de EA há muito tempo, né? Desde a origem do curso. Né? E antes de jogos digitais também era o curso que o Univale tinha. E também a possibilidade de falar sobre questões que possam ser trabalhadas no futuro, né? Que eu acho que é o mais promissor, né? Capaz de fazer um trabalho sujo, né? Tipo, fazer essa análise não é, tipo, muito, assim, divertido do que fazer um jogo, né? A galera já tá mais ligada e só quer fazer coisas divertidas, mas toda a parte de base para compreensão, elas são fundamentais, né? Até mesmo para uma disciplina de realidade virtual, por exemplo, esse conteúdo é super importante, né? Porque a gente tem aí no curso até professores que trabalharam no curso, que tem empresas que fazem dispositivos, os alunos estão fazendo muito agora, né?
A gente está com alguns óculos lá, acabamos de comprar o MetaQuest 3 também. Então a turma de Balneário está mais assim, eles estão mais nervosos para fazer RV, assim, de um jeito repetitivo, sabe? Mas eu acho bacana. Mas assim, só apontando aqui os conteúdos, né, de realidade virtual, acho que a gente tem aí essa questão do Mad Era, e é super importante, porque a gente também, um grupo ali lá da Univale, a Univale participa do desafio Renault, acho que vocês conhecem, e esse ano a gente caiu aí num desafio com uma instituição que eram mais para engenharia, né? O pessoal que participava da Escola Politécnica, que eu faço parte, até da última vez eles me convidaram para ir, mas eu acho que tinha outra característica ou proposta no ano passado, lá para a Renault no Paraná. E esse ano, por incrível que pareça, caiu bem para nós, que é um simulador de trânsito, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ter que fazer toda. A proposta é o cockpit, eles têm lá uma cadeira, eles têm um óculos, só o volante, né? Aquela questão. E aí a gente vai ter toda uma parte de experiência ali e o dirigir, né? Se manter ali e também os outros dispositivos. Por exemplo, eles querem que tenha teto solar, uma interação do óculos, que a pessoa movimente a porta dentro do 3D, né? E possa ter questões físicas também dentro da produção deles, como o painel, né? Ele pode ser um painel real, assim, no plástico, no físico, né? Onde o 3D vai estar inserido ali no uso, né? E até a porta, eles pensaram em braço, enfim, a gente está fazendo junto com meus colegas engenheiros, e essa parte de luva tátil, né, de colete, de ar que vem, que a gente um sistema que joga o cheiro de carro novo, né? Por exemplo, vai ser na proposta. Essas questões de imersão são bem pertinentes, né? Esses coletes que simulam uma batida ou cinto de segurança, enfim, é uma questão que não é tão caro como antigamente, né? Então, é bem pertinente. Eu acho que a gente também tem algumas experiências e que esses dados são levados em consideração muito nas questões de fadiga, né? Se tu entrar num jogo AAA hoje, né, que são os principais jogos, tu vai ver que lá vai estar escrito uma série de recomendações de náusea e qualquer outras coisas, né, bem complexas ali. Então, quem parar para ler, é bem rápido assim a tela, mas são questões bem difíceis que às vezes não são levadas em consideração, até por a empolgação e a falta de complexão dessas especificidades de projeto, né? Realmente ali o conteúdo dos HDMs ali, dos óculos, está bem bacana, tá? Do Gorilla Arm Effects também, o teste do jeito que foi feito, acho legal, tá? E aqui nas minhas anotações com relação ao trabalho, né, quanto à relevância desse tema, eu acho que ele é super pertinente, né? E tem umas questões que eu anotei aqui, que o do MetaQuest que tu tens, eu acho que a própria tecnologia do MetaQuest 2, ele tem o eye tracking, né? Mas o eye tracking dele é no sentido head gaze, né? Ele não é um sentido do olho em si. Acho que o MetaQuest 3 a gente tem lá, mas eu não testei isso ainda, tá? De selecionar ou fazer esse movimento que ele perceba não do ângulo da tua cabeça, que é o head gaze, sim do teu olho ali, né? Que seria o gaze input que ele possa fazer no jogo, tá? Isso é importante até para dar uma acelerada na interação, no certo sentido de simples escolhas, né? Que não precisem de um movimento, porque até porque a gente sabe lá, no máximo tu consegue ficar 30, 20, sei lá, a 40 minutos jogando, né? E aí tem o jogo do Batman, não sei se tu já viu agora, que ele vem com o MetaQuest 3, que assim, eu nem me ousei jogar ainda, mas ele é extremamente interessante para tirar até esse público do sistema jogar, comer e dormir, né? No sentido de se movimentar, né?
Eu acho que ele também trabalha nessa questão da saúde, tá? O objetivo, então, está bem formulado, né? Completo ali, o título, o objetivo, a resposta da pergunta, que eram os objetivos, o objetivo específico. Eu acho que isso aí está bem organizado, delineado, né? Tá bem certinho. Fiquei com umas dúvidas ali, mas depois, no decorrer do texto, entendi o critério de escolha, né? Entre no item 3.2.1.3.2.3.1, que explica critérios de inclusão de homens ali na proposta, né? E também com relação a essa construção de embasamento teórico ali, também tá bem bacana, eu acho que eu gostei bastante. Às vezes a gente faz alguns apontamentos, mas está bem atualizado, né? O segmento metodológico também segue, né? Da mesma linha. E aqui, o tópico 3.2.4.1, né? Acho que a gente tem ali tudo certinho ali com o comitê de ética, né? Acho que isso aí não tem muito mistério, já está bem configurado aí nos trabalhos. Um certo tempo atrás não tinha, né? Até minha própria dissertação também eu passei, eu fiz essa análise do uso de interação digital com cegos ali na CIF, né? Mas não era um costume, né? Sempre faz tempo, 2010, não era um costume para a turma fazer isso. Agora já está bem difundido, né? O que eu vi, tá? Uma parte do teu trabalho que eu sei que tem um limite, né? Autônomo de página, não sei se tem ainda, mas tinha uma época aí, né? Tá com 124 aí no total, mas assim, ó, eu senti falta das tuas partes gráficas que tu poderia contribuir no teu projeto, como um infográfico mostrando, né, procedimento metodológico, imagem, né, não sei qual é o teu gameplay, não sei como é que é eu vi no teu vídeo, né, o porquê daquela, né, eu acho que era para bater, se não me engano, da gameplay, não tem imagem disso, sabe? Eu acho que tu fez uma dissertação, mesmo que ela tenha características bem técnicas da parte da ergonomia, acho que não tem como fugir de acho que tu trabalha com design, né? Com algumas contribuições, como questões estéticas, né? Tem um pouca imagem de referência do próprio jogo, da interface, por que ele é, como que ele é, enfim. Não precisa se cair muito, fazer um GDD, né? Claro, não tem sentido. Mas eu acho que é importante, de repente, falar com o professor, orientador, e verificar isso, né? Aqui, seleção do hardware de software inicial, aqui, né? Nos destaques, a realidade virtual, as medidas, o sistema até que tu usou, SMG ali, né? Bem pertinente, tá? E aqui, eu botei uma parte para ti, dar uma olhada, para realmente o trabalho, né, submeter ele ser utilizado na própria indústria de entretenimento, de sistemas, de simuladores, enfim. E aí a gente tem a possibilidade, por exemplo, dos game series, dos simuladores e todos esses sistemas, quando eles são criados, usarem como base essas informações. Isso aí vai interferir na gameplay dos jogos de realidade virtual e também nos roteiros, né? Que tem uma coisa atrelada à outra, né? Até mesmo porque a gente vai lá testar ou criar um simulador de treinamento, que é muito normal agora para as empresas. A gente filma tudo com câmera 3D, coloca no Unity ou no Unreal e vai colocando, né, coisas para interação. E aí o tempo de acesso, de treinamento, né, para levar em consideração que realmente o público é meio sedentário, né? Você trabalhou mais com essas questões, né? Não é mesmo? Porque isso aí otimiza a gameplay, né? E também trabalha no sentido de retenção nesse sistema, sabe? Tinha o jogo do bate-marca, do Play
2004, eu acho. Assim, não sou um jogador porque eu não tenho tempo, mas eu às vezes fico jogando um AAA aí da vida. E, assim, esse jogo eu não consegui jogar mais de 2 dias. Tive que revender esse jogo. Acho que é velho, né? Acho que tô velho. Mas aí eu ficava enjoado, ruim. O jogo me deixava ruim pra caramba, sabe? Não sei se sabe, um baita de um jogo. Assim, ó, eu ficava mal. Assim como quando eu usei o da Helix. Helix é um simulador de montanha-russa da B4T. A B4T é gerenciada pelo Thiago Ficanha, que é meu colega que trabalha comigo no Games. Ele se tornou doutor aí no programa, até numa tese de parte de gamificação. E lá eles tinham um simulador de montanha-russa, realmente, na parte física, que eles construíam e revendiam. Essa parte do projeto eles revenderam, né? Mas eles mantêm o simulador de montanha-russa, que faz isso aqui direto, né? Seleciona objetos, dá tiro, tem vários tipos, né? Do Bob Esponja, eles vão lançar dos Snoopies agora, a parte de brand, né? Eles têm essa possibilidade eles vão nas feiras de comprar franquia, essas coisas, e eles acabam fazendo. Mas lá no Helix, em 2014, até no Bienal do Design, que foi na UEM Design, acho que foi na UFS, assim, fiquei uma hora ruim, sabe, com aquele negócio. Fiquei, assim, bem ruim. Então, assim, nunca mais vou usar. Esse é o problema, né? Tu fazer um jogo, um sistema para a pessoa usar uma vez, então vai totalmente, né? Eles venderam o projeto da montanha-russa, que além de fazer tudo aquilo, chacoalhava o negócio ali, sabe? Para minha idade aí, botar aí 45 anos é um problema. Então, essa é uma questão que vai provavelmente ser bastante utilizado, sabe? Essa análise do jogo. E até mesmo essas questões provavelmente vão influenciar bastante, né? No gameplay, no roteiro, nas questões de janela dentro de um sistema, de um jogo, as janelas de animação, né? E assim por diante. Tá ok, meu querido? Muito obrigado. Essa aqui é a minha contribuição. Eu vou te mandar esse documento aqui certinho, tá? E aí, professor, também, Alexandre, muito obrigado. Espero ter contribuído aí. E vamos escutar a contribuição do professor Elton e depois bater esse papo, tá bom? Muito obrigado, Jorge, aí, pela tua participação. Sem dúvida, né? Tem algumas coisas ali a serem corrigidas. Essa questão das figuras, eu acho que é uma coisa bem importante, né? Fica mais chamativo e mais informativo o documento. Valeu mesmo e certamente tem umas coisas interessantes aí para a gente pensar depois em realizar num futuro aí bem próximo. Muito obrigado, Gilson, aí, pela tua participação. Então, agora, na sequência, vamos escutar o professor Elton, né, que é professor da UDESC. Também agradeço aí, Elton, pela tua participação, pelo teu tempo. Muito obrigado, viu? Bom dia, sou eu quem agradeço aí a oportunidade. É um prazer poder estar contribuindo aí com o trabalho do Jürgen também. Então agradeço ao Jürgen e ao professor Alexandre pelo convite e pela confiança. Primeiramente, parabéns aos dois pelo trabalho concluído aí e a defesa hoje, né, culminando na defesa da dissertação de mestrado do Jürgen. E também fiz algumas anotações, mas pouca coisa, assim, não vou me delongar muito também. Depois eu encaminho também o documento, mas alguma coisa assim de ajuste mesmo que eu acho interessante como contribuição para melhorar ainda mais o documento, tá bom? No resumo, eu fiz algumas anotações ali. O resumo está contemplando todos os elementos necessários ali para a apresentação do trabalho. É mais uma frase ou outra ali que ficou um pouquinho desconexa quando você fala principalmente ali da metodologia. Parece que falta alguma informação importante ali no link das estratégias de pesquisa, como a eletromiografia e a percepção subjetiva. Depois você já coloca uma frase falando de tempo, de interação. Então, talvez melhorar um pouquinho, linkar mais para ficar claro para o leitor, né, qual foi esse escopo metodológico que você usou. Ficou um pouquinho embaralhado ali, só nesse sentido aqui que eu fiz uma anotação, tá? É, Aí voltando lá para o teu capítulo 1, falando plenamente aqui do teu projeto de pesquisa, o que startou toda essa coleta de dados aí,
e é legal, às vezes, a gente retomar depois do trabalho feito para poder verificar um ou outro ajuste também, na minha visão aqui, pode melhorar o trabalho, tá? Por exemplo, teu objetivo geral, né? Você coloca que é investigar a ocorrência de desconforto, tal, tal, tal. Eu entendo que a palavra investigar, ela diz mais respeito ao pesquisador do que propriamente à dissertação. Então, o teu objetivo geral, ao meu ver, ele pode ser melhor colocado aqui. Foi o que você conduziu, foi o que você fez de fato, mas ele culmina essa investigação em algo. E para mim é o teu objetivo específico C, aliás, deixa eu ver aqui, específico, é D, objetivo D. Deixa eu corrigir que eu anotei C aqui, não, é o D, que propor os padrões ou as diretrizes ergonômicas. É nisso que você quer chegar, né? Depois eu comento um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que a entrega da tua dissertação seriam essas diretrizes, esses padrões, a partir dessa investigação. A investigação foi o meio, né? O objetivo geral são os padrões, ao meu ver aqui, tá bom? Como contribuição, veja que o seu orientador depois, Jürgen, se ah, é pertinente isso no teu trabalho, fazer essa alteração. Aí na tua fundamentação teórica também, embora a gente sempre oriente assim a ir do geral para o específico, e é o que está acontecendo, né? O fato de a gente estar no programa de ergonomia também, a gente costuma comentar assim que não tem muito essa necessidade de ficar fazendo a revisão bibliográfica do conteúdo de ergonomia, mas eu acho que para o teu trabalho não seria um problema isso, até porque você não atingiu aqui as 100 páginas textuais, que é o máximo, né? Permitido em resolução aqui. Então, eu não acho que precise tirar essa parte de ergonomia, até porque ela está bem sucinta também, está fazendo mais um apanhado geral, né? Mas o que que eu estou sugerindo para ti aqui no capítulo de fundamentação? Que você tenha lá no final dele um tópico de considerações finais desse capítulo, sintetizando essa fundamentação que você fez e indicando como é que esse conteúdo vai ser utilizado para o desenvolvimento da tua proposta, para não ser só aquela pesquisa assim exploratória, né, que você foi colocando conteúdo e isso não vai ser aplicado para nada. A gente sabe que foi tudo aplicado, mas é legal você, como autor, escritor desse trabalho, mostrar no final desse capítulo como é que isso tudo está linkado com a tua proposta, tá bom? Eu acho que vale muito a pena aqui fazer esse apanhado geral da fundamentação teórica. Inclusive, voltando lá para o teu objetivo geral, você no teu capítulo de materiais e métodos acaba assumindo isso, essa sugestão que eu dei. Depois eu fui lendo, fui percebendo isso. Na página 64, você diz ali na segunda frase: o foco principal da pesquisa é a formulação de recomendações ergonômicas. Então tá aí, você mesmo respondeu que teu objetivo geral é propor recomendações, né, e não investigar, como eu já tinha mencionado, né? No item 3.1, sugiro aqui também ser um pouco mais incisivo, definir aqui o teu sujeito, o teu objeto. O texto está um pouquinho amplo nesse tópico que eu percebi, né? Está muito contextualizando ainda, assim, explicando, dando justificativa. Então, se você coloca sujeito e objeto do estudo, seja bem direto e já defina aqui nesse tópico também esses elementos essenciais para o trabalho, tá? Mesma coisa ainda em metodologia, eu sugiro que você já coloque lá o teu planejamento de amostra, né, as definições desse público que você vai pesquisar, porque isso aparece no item 4.1 já em resultados. Você coloca a tua amostra. Parece assim que o que você obteve, você definiu aquilo como amostra, mas o trabalho ele parte de um planejamento primeiro, metodológico. Então coloque isso antes, qual é a tua amostra, né, para ficar uma coisa organizada no trabalho. Também te dou essa sugestão. E depois, claro, nos resultados você detalha qual foi essa amostra, se realmente atingiu os participantes ao qual você tinha se proposto e assim por diante, né? Mas acho que faltou isso no capítulo anterior, tá? E indo mais para o final do teu trabalho, página 99, parabéns pelas análises, acho que ficaram bem interessantes no sentido de uma estratégia, um método complementar outro, né? Eletromiografia, com a percepção também, a opinião do usuário quanto ao grau de desconforto ali, né? Fadiga, análise dos tempos, isso tudo é muito rico assim para o trabalho. Isso tornou o teu trabalho com uma robustez suficiente, né?
e interessante para quem está lendo também. Mas o que eu senti aqui no final da tua escrita, página 99? Parece que faltou um pouquinho de fôlego aqui nas análises. Correlacionar talvez um pouco mais alguns dados, porque você tem dados bem relevantes, como eu mencionei. Mas, por exemplo, você termina o teu texto apresentando um gráfico ali, o set, com a ocorrência dos votos, é, apenas com frequência e o voto qual foi, né? Se foi 4, 5, 7 ou 8. E aí fica aquela vontade de quem está interessado no teu trabalho de saber um pouco mais, mas essas pessoas que votaram, quem são? Né? A idade dessas pessoas, o tempo que essas pessoas ficaram no teste. É, uma coisa correspondeu à outra, aquele que disse que não sentiu tanta fadiga, no final das contas foi aquele que ficou mais tempo ou menos tempo no experimento? Está batendo o que a pessoa está falando com o que realmente aconteceu? Sabe, essas análises assim são muito ricas para esse tipo de trabalho, de você realmente indicar uma tendência, um resultado mais assim embasado com esses dados que você já tem, e eu acho que dá para explorar um pouquinho mais, né? Tá bom? Fica essa sugestão também. Se vocês verem que dá para dar uma esticadinha ainda, e explorar um pouco mais isso, vale a pena. É claro que você colocou isso em linhas gerais na discussão, que é o capítulo seguinte, lógico, né? Mas ficou uma coisa muito textual, assim, uma coisa que não, parece que não trouxe tão diretamente esse link com os gráficos, com os dados, sabe? Ficou uma análise um pouco mais, assim, qualitativa de tudo o que aconteceu, em um apanhado geral, né? Tá bacana para o tipo de texto que tá, mas vale a pena explorar um pouco mais os dados, na minha humilde opinião aí, tá bom? E para fechar, Jürgen, sugestão também, nesse capítulo mesmo, que é o 5 discussão, e eu acho que ele pode ser mais do que uma discussão, tá? Porque no 6 você já entra em considerações finais. Eu acho que esse capítulo você poderia valorizar melhor o conteúdo que é o teu objetivo geral, que eu proponho aqui, né, nessa minha fala, que é as recomendações, que é as diretrizes. É, aqui, para mim, está a entrega da tua dissertação. E você é um pouco, assim, modesto, né, sintético aqui, para não dizer, assim, até um pouco discreto ao apresentar essas recomendações, né? Então, aproveita aqui e realmente valoriza esse teu resultado, essa tua entrega. Talvez um quadro síntese, sabe? Com essas recomendações, com esses encargos ergonômicos. Você é o especialista do que fez aqui. Você tem condições de ser propositivo, de trazer, ó, recomenda-se essa lista de coisas aqui. Esses elementos são importantes. Tenta valorizar um pouquinho mais, até visualmente, como o próprio professor Giorgio comentou, né? Visualmente essa entrega, esses aspectos que são bem pertinentes da tua dissertação. Então, acho que fica essa principal recomendação aqui de valorizar mais teu resultado, tá bom? O trabalho está excelente e fica só essa sugestão, né? Em nada detrai a qualidade do teu trabalho, mas é uma sugestão de valorizar melhor a tua entrega, se vocês entenderem, lógico, que essa minha sugestão é pertinente, de que teu objetivo geral são essas recomendações, tá bom? E acho que é isso que eu tinha de anotação, para não ser repetitivo, era isso. Agradeço mais uma vez a vocês dois aí, parabéns. Também cumprimento o professor Giorgio aí, agradeço pelas contribuições também aqui na banca, o nosso programa, outras bancas que têm participado também. Sempre muito importante para nós a tua visão aí, e de alguém que trabalha também na área, né, dos games aí, nessas questões de interação humano, sistema, interface, gráfica, isso tudo traz uma contribuição muito valiosa para nós. Também cumprimento o professor Giorgio por isso. Tá bom? Então, da minha parte é isso. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito bem. Valeu, Elton. Muito obrigado também pelos seus posicionamentos. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode aproveitar e realmente para deixar o trabalho ainda melhor. Eu queria deixar a palavra para o Jürgen poder, né, redarguir ali sobre as questões do que os professores falaram, né? Não sei, alguma posicionamento teu ao respeito sobre isso aí, talvez é importante. Concordo com todas as considerações. Eu tenho essa mania de pegar o objetivo geral e dar uma trocada. É,
E eu acho que dá para melhorar, sim, essa parte de como a gente relaciona os dados ali, de como até a parte visual, então montar um quadro, eu acho bem interessante. Realmente foi um pouco mais discreto ali em como passar os dados, até pela questão da hipótese talvez não se concretizar estatisticamente, mas mesmo assim a gente teve achados interessantes. E é isso. Agradeço muito a visão da banca e a participação e a contribuição que vocês fazem para o meu trabalho. Muito bem. Eu tenho a dizer que, né, o trabalho do Jürgen, como ele acabou de falar agora, entre aspas, infelizmente, né, a gente não comprovou a hipótese de que pessoas com mais idade teriam mais problemas, né, ou teriam uma fadiga maior, ou estariam menos tempo no experimento, mas, bem, é o resultado, né, e disso aí que a gente está tratando de expor, e é um resultado que é válido também, né, para tanto meio acadêmico como a indústria, enfim. Foi bem interessante a gente poder ter essa validação objetiva, né, com o EMG e o tempo da fadiga, com a resposta da pessoa e o tempo que ela de fato durava, né, fazendo o teste. Então, eu acho que é uma questão que é bacana de você, né, poder interrelacionar a parte subjetiva com a parte objetiva dos dados. Eu acho que isso é uma coisa bem valiosa aí no nosso sistema. A gente está começando com essa área de realidade virtual, né? Realmente, eu acho que talvez a segunda dissertação que a gente faz com esse tema da realidade virtual, começando com isso, e eu acho que é uma coisa que tem bastante aplicação nos fatores humanos, né? Porque a gente ali de alguma forma pode simular diferentes cenários de uma forma um pouco mais fácil que ter que de fato construí-los, né? Então eu acho que a gente tem ali um caminho, né, que estamos tentando abrir, primeiro ali com a dissertação do Érico, agora com a dissertação do Jürgen, né, meio que tentando abrir um caminho nessa área aí na pós-graduação do design. Bem, novamente agradeço muito aí os membros da banca. Queria também abrir para a plateia, né, algum posicionamento, alguma pergunta, alguma questão com relação ao trabalho do Jürgen também seria interessante, né, se vocês têm algum posicionamento, alguma questão, alguma coisa que dizer, a palavra está aberta para os membros da plateia. Ninguém se anima? Ok, muito bem. Perfeito, então. De acordo então com o nosso rito, a gente vai fazer uma. Opa, ok. Vo- Vamos fazer então uma reunião, né, privativa aqui, os membros da banca, para definir a tua avaliação. E então eu acho que eu vou sair aqui e vou entrar num novo Teams. Eu mando para vocês por o Elton e para o Giorgio por e-mail ou pelo WhatsApp. Acho que tem o WhatsApp de você. Tem o teu WhatsApp, né, Giorgio? Posso mandar por ali o link e a gente conversa ali. E aí depois a gente volta aqui, tá bom, Yuri? Pode ficar aí se quiseres ali, a gente já vê. Acho que aqui basta vocês, se quiserem, se não quiserem sair da sala, basta, acho que talvez. Ah, não, vai ter que sair porque vai precisar o microfone lá do outro lado, né? Enfim.
Oi, Yuhen, Oi. consegue me passar o WhatsApp Do Alexandre, é, só um minutinho, eu vou te mandar no chat. Valeu, querido. E aí, galera, daqui a pouco sai o veredito. Vem aí a qualquer momento, hein, Yugen? Pois é. Ai, ai. Tem nem coragem, né? Eu já passei pro doutorado. Vai dar tudo certo. Foi bem Vai, bacana o teu trabalho. Foi muito bacana. cara.
Muito bem, Yuri. Foi coisa rápida. Vamos esperar o Jorge aparecer. Desceu. Opa, Jorge, chegaste, estás aí? Estamos escutando sim, né? Certo. Ok, Jürgen. Então, depois da reunião dos membros da Branca, quero te informar que o parecer é que a tua dissertação está aprovada, tá certo? Sem correções obrigatórias para que seja apresentada para a banca novamente, mas vou até te mostrar aqui, eu vou ler aqui, né, o que a gente decidiu, é que se recomenda, tá, adicionar as sugestões apresentadas pela banca sob o acompanhamento do orientador, tá certo? Então não há necessidade de que essas correções sejam novamente verificadas pela banca, tá certo? Então, te parabenizo muito bem pelo trabalho. Muito bom trabalhar contigo, foi bem legal. Tu tens bastante. Te viras bastante bem, né? Isso é bem importante. E, bem, vais aí entrar no doutorado agora e espero que tenhas sucesso também. Parabéns, Jürgen. Quiseres Muito dizer obrigado. alguma coisa também, o microfone é contigo. Muito obrigado. Foi um prazer trabalhar contigo e com a orientação dos professores do programa. E espero que o doutorado seja um sucesso também. Obrigado, professor Jorge, por participar. Parabéns, Jürgen. Sucesso aí também no doutorado, viu? Parabéns, professor Alexandre, pelo resultado. E obrigado mais uma vez, Jorge, aí pela parceria. Eu que agradeço, professor Alexandre, Jürgen, professor Elton, já de outras bancas aí, desde o ano 2000. A gente conhece. Vamos dizer assim, né, Elton, não vou contar na história, mas aí tudo de bom, cara. Eu não sabia que tu já vai para o doutorado, mas parabéns, tá? O doutorado é um pouquinho mais, o dobro, o triplo mais complexo, mas a gente já torce que tu acha, né? Tenho quase que certeza que provavelmente tu vai se empenhar, vai dar o teu máximo. Isso é super importante, tá? Realize aí teus desejos de pesquisa para frente. Submeta, publica artigos com o teu orientador, né, Alexandre? É isso aí. Acho que isso é importante para validar aí a tua pesquisa, o programa e assim por diante. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Obrigado. Alguém da plateia querendo se pronunciar? Plateia tímida essa aqui, hein? Muito bem. Tá certo, então. Então, fica fechada essa sessão de defesa de mestrado do programa de pós-graduação da PPG Design. Agradecendo a todos. Então, me despeço. Um abraço. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.